Realmente é o trânsito. Gravando. Esses tempos, pior que a do trânsito foi, eu tive que buscar um negócio na empresa, aí cheguei pro porteiro da empresa e disse assim, que vazio o prédio, né? Ele, pois é, que estranho, será que tá acontecendo alguma coisa? Os dois fingindo que não era nada, e mais ou menos nesse clima também, vamos começar a reunião de hoje. Hoje é a reunião 212 do nosso Toastmaster. Eu queria fazer uma proposta só para a gente iniciar. Eu sempre faço, até nas presenciais, às vezes eu trago um pouco dessa questão de estar presente, da gente poder também se focar. É uma reunião que eu acredito que vai levar 1 hora, até porque hoje nós temos 2 discursos, não 3. E uma das coisas que prejudica um pouco as reuniões online é quando a gente realmente não se prepara para estar na reunião. Porque o computador tem várias abas que a gente pode acessar, olhar. O celular está ali do lado e tem esses vários distratores que às vezes podem nos tirar o foco. E eu vou fazer o convite para a reunião de hoje, a gente realmente botar a qualidade na atenção, a gente prestar bastante atenção. Tanto um discurso como o outro vão trazer coisas interessantes para a gente ouvir, conhecer um pouco mais dos nossos colegas e das coisas que eles acreditam e estão trazendo para a discussão de hoje. Também nessa modalidade de reuniões remotas, uma das coisas que eu mais estou observando é que eu estou conseguindo conhecer um lado pessoal dos meus colegas muito mais do que antes. Porque quando a gente olha atrás, a gente começa a ver um pouquinho de como é que é a casa da pessoa, né? Se tem cachorro, se tem filho, se tem planta, se tem livro. E aí a gente começa a interagir um pouquinho com os hábitos. Então também, para a gente quebrar o gelo e começar de vez a reunião, eu queria fazer um desafio com todo mundo, que é pegar o objeto que mais representa cada um de vocês à mão. O máximo que pode ser levantar para alcançar, mas não pode sair muito do seu. Olha ali, o Josué já mostrou. O do William eu não consegui reconhecer, espera que eu vou ter que aumentar. Deixem um pouquinho na tela para todo mundo ver quem que está na reunião hoje. Interessante. Olha, tem um visitante. Mike, nós estamos fazendo um desafio, que é mostrar alguma coisa que te represente, que esteja na tua mão. Olha ali, ó, tem fotógrafo no grupo. Matheus. E agora, Matheus, fala o que é coisa na minha mão, meu relógio de corrida. Ai, o cachorro! Que legal, né, gente? Acho que é uma forma de tornar também um pouco mais... Opa, um chimarrão aí, a gauchada. Porque eu retomei, não tinha esse hábito. Vim para o sul e retomei o hábito do chimarrão. Virei gaúcha de novo. Eu tô no chazinho, né? Tanto que foi o objeto que me representou. Eu, às vezes, termino o dia com umas 5 xícaras aqui em cima, né? Entre café, chá, chimarrão, água. Quando eu vejo, eu tenho que fazer umas 2 viagens para levar tudo para a cozinha. Mas, gente, legal, é uma forma de tornar também a reunião mais humana. Quando a gente está todo mundo na mesma sala, a gente troca um pouco de energia e na falta dessa possibilidade, vamos achar e vamos se reinventar e vamos adaptar para o que a gente tem em formato remoto. Então, bora começar a reunião. Passados esses quebra-gelos iniciais, eu queria passar alguns recados para todo mundo, para quem está aqui pela primeira vez, para quem ainda não se acostumou com esse formato, que agora é o novo normal, né? Mas, enfim, só para relembrar algumas boas regras. Manter o nosso microfone no mudo ao longo da reunião, isso evita que sons interrompam e aí a gente consiga ter realmente uma reunião mais fluida e focar bastante em quem está falando. Lembrar sempre de que, ao falar, ligar o seu microfone, muitas vezes a gente muta e aí na hora de começar a falar fica aquele só a linguagem de boca, né? Então, lembra de desmutar o microfone, olhar para a câmera. Às vezes a gente está querendo acompanhar também os rostinhos das outras pessoas, mas é legal o speaker olhar para a câmera e isso passa também uma proximidade maior com quem está ouvindo. A nossa forma de bater palma, ela é com as mãos abertas para cima, que aí, como todo mundo está com o microfone mutado, é uma forma também de celebrar. Percebi que na reunião passada, como a gente foi o mestre de cerimônias, né, que apresentou os papéis, a gente acabou não batendo palma. Mas vamos tentar manter, porque acho que é também uma forma da gente ficar um pouquinho se movimentando e um pouquinho mais acordado, né? Então, hoje eu vou apresentar todo mundo, mas conforme eu for apresentando, quem for fazer o papel, eu peço que levante a mão para se apresentar e os outros aplaudam como forma de reconhecer também o papel de todo mundo na reunião. Se quiserem fazer algum comentário, utilizem o chat. Para quem não utilizou o Zoom ainda, que hoje tem visitantes, né? O chat fica em algum lugar embaixo da tela.
E aí a gente tem um papel aí, que é o gerente da reunião, que vai estar observando e também comunicando sempre que precisar com alguém entrar. O Josué já fez o sinal. E sugestões para os feedbacks depois da reunião, também pode chamar, quer dizer, a sugestão para quem for dar feedback é que depois da reunião, chame a pessoa no chat, pergunte se ficou alguma dúvida, né? Se coloque à disposição também para esclarecer um pouco mais. Tranquilo até aqui? Todo mundo preparado? Vamos lá. Vi que tem um visitante, não sei se chegou mais um enquanto eu estava falando. Mike, pode nos falar um pouquinho, né, o que te traz na reunião de hoje, tua expectativa, como tu conheceu o nosso clube? Não estamos te ouvindo, Mike. Tá no mudo. Oi, Emília. Eu escutei você falar meu nome só. Eu não escutei mais nada do que você falou. E minha conexão deu uma pipocada aqui. Qualquer coisa, se continuar pipocando, tá me ouvindo melhor agora? Acho que pipocou mesmo. Talvez tirar o vídeo é uma opção para melhorar. Eu mudei a rede aqui. E aí agora eu acho que tá melhor. Aqui tem um sinal aqui que eu tô um pouco tem um roteador. Mas eu não entendi, eu vi que você me chamou só e aí picou a chamada. Na verdade, eu chamei sim. Como você é nosso visitante, a gente queria te conhecer um pouquinho, pedir para te se apresentar, dizer como é que tu conheceu o nosso clube e qual é a tua expectativa para a reunião de hoje. Bacana. Bom, prazer a todos. Eu sou o Mike, sou de Porto Alegre. Eu sou administrador, mestre em administração, especialista em finanças. Trabalho nas lojas Renner, na Realize, na financeira das lojas Renner. E sou desse mercado de desenvolvimento de produtos já há mais de 10 anos. Eu estou aqui a convite da Maristela Câmara. Eu não sei se ela está aqui, não consegui localizar ela ainda. Mas eu estou fazendo um trabalho de mentoring com ela. E aí ela disse que tem um grupo, que é um clube que ajuda no desenvolvimento de lideranças e no desenvolvimento de comunicação. E aí, então, estou aqui participando com vocês pela primeira vez, então, como convidado dela. E aí, um prazer a todos, conhecer todos vocês. Prazer, Mike. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Espero que goste da reunião e ela tendo também as expectativas que te trazem aqui hoje. Vamos lá. Obrigado. Eu vou apresentar brevemente os papéis da reunião, Mike, até para ti se integrando um pouco. O pessoal que está aí já conhece mais ou menos a dinâmica. Eu sou a Emília, você é a Toastmaster e a Volt Counter. A gente sempre faz a avaliação dos melhores discursos, a gente faz a avaliação também dos feedbacks no final. E aí eu vou poder divulgar quem foram os ganhadores da reunião de hoje. Como timer, temos ali a Maíra, uma mudança de última hora, mas já está atualizado. Uma dica que eu vou dar para quem for fazer os discursos, quando passa o mouse em cima da foto da Maíra, tem a opção de fazer o pin no vídeo dela, que aí vão conseguir olhar sempre que ela sinalizar o tempo mínimo, médio e máximo de cada discurso. Então, lembrar de deixar a imagem dela fixa para conseguir também saber se está dentro do tempo, se está encerrando o tempo ou se não. O post-it azul é tempo mínimo, o post-it amarelo é quando está no tempo médio e o post-it vermelho é quando chegou no tempo máximo e aí é legal se encaminhar para o final. A gente tem uma posição também nas reuniões online, que é o de Meeting Manager. A gente tem aí o Josué hoje desempenhando essa função. A ideia do Meeting Manager é que ele possa acompanhar a reunião para ver se tudo está em dia. Microfones estão mutados, também se alguém tem alguma dúvida, colocar no chat. E eu vou tentar fazer algumas pausas também para perguntar para ele se está tudo bem, se ele quer fazer algum comentário. Hoje, como eu comentei, teremos 2 discursos. O Guilherme voltando, né, para uma nova trilha, vai fazer o icebreaker dele e vai ser avaliado pela Cecília. E o William vai fazer um discurso que é um pouco diferente, é um discurso mais longo, é um discurso que varia entre 18 e 22 minutos e vai ser avaliado pela Fran. Um pouquinho antes da apresentação deles, também eu passo um pouquinho mais de informação, os avaliadores vão passar um pouquinho mais de informações sobre quais são os desafios que eles vão apresentar hoje. A gente tem um momento dentro da reunião que é o Table Topics Master. O Table Topics, que vai ser desempenhado pela Carla. A Carla também está aí, se puder sinalizar, Carla, quem você é.
A gente sugere que para esse momento os visitantes também se experimentem falando. É um momento de improviso, um discurso curto de 1 a 2 minutos em cima do desafio que vai ser proposto pela Carla. Hoje, como General Evaluator, para no final da reunião nos dar um feedback do que foi bom, o que a gente também tem de oportunidade de se desafiar e melhorar para os próximos encontros, vai ser o Matheus. Matheus pode sinalizar quem você é aí também para o pessoal ir se situando. Além do trabalho do avaliador geral, a gente tem o accounter. O accounter é a pessoa que faz a avaliação de algumas âncoras que a gente usa para tornar... Quando a gente esquece uma palavra, por exemplo, agora eu esqueci o que eu ia falar. Então, quando a gente esquece o que a gente vai falar, às vezes a gente usa umas pausas prolongadas, uns us, nes. E o accounter é responsável por olhar isso, poder dar um feedback para a gente sempre evoluir no nosso discurso. Arthur, chegou a sinalizar quem você é aí para o pessoal te conhecer, se puder levantar a mão. E como grammarian, outro papel também que acompanha os discursos para a gente evoluir sempre, para nos dar um feedback. Em relação ao uso correto da gramática, hoje vai ser a Ângela. Ângela também, se puder levantar a mão para o pessoal te ver. E, além dessa avaliação em relação à aplicação da gramática, o grammarian também passa um desafio para todo mundo, que é a palavra da noite. A ideia dessa palavra da noite é que a gente possa utilizar ela ao longo do nosso discurso, como forma também de fugir um pouquinho do script de quem se preparou. Ângela, pode dizer qual é a palavra da noite de hoje? Olá. Olá, estão me ouvindo? A palavra da noite é perspicácia. Perspicácia é o atributo do indivíduo que tem facilidade para compreender rapidamente alguma coisa, que entende facilmente aquilo que os outros acham complicado. Um exemplo de frase usando a palavra perspicácia. Falar a verdade a um amigo é uma perspicácia e nem sempre lhe garante permanecer na amizade. Obrigada. Uma ótima palavra para hoje. Muito obrigada, Ângela. Vamos lá. Eu vou colocar no chat para lembrar. Ah, é uma ótima. Palavra da noite está no chat aí, pessoal. Eu vou pedir para a Cecília apresentar qual é o desafio do Guilherme hoje, antes da gente chamar ele para o discurso. Cecília, o que o Guilherme vai se desafiar? Boa noite. Então, como a Emília já falou, o Guilherme hoje está começando uma segunda trilha do Pathways. Ele optou pela Persuasive Influence e ele vai fazer o Icebreaker, que é um discurso, o primeiro da trilha, um discurso de apresentação, e vai fazer esse discurso em inglês. Então, o desafio dele hoje é essa fala em inglês. Boa sorte, Guilherme. Guilherme Sesterheim, então te chamo para fazer o Icebreaker. Icebreaker, Guilherme Sesterheim. Good. Good evening, everybody then. Emilia, can you please ask you to stop sharing your screen so I can take a look at everybody? Thank you very much. All right. So thank you guys for having me here today. And this is a very challenging speech for me because strangely I am way more nervous than I usually am when giving speeches here at Toastmasters. And I guess it's not because of the language as it used to be, but I guess it might be because of the remote format that it's new for me here. So this is the icebreaker. And yesterday I was actually preparing myself for this icebreaker and I want to ask you all, so have you ever thought about how to describe yourself? Because yesterday I made this, I reached this thought here when I was preparing for the speech. I don't know if you guys can hear Gilbert, he's walking here close to me. And so I was thinking about how to describe myself. And especially for me at this time, it was a very touching moment because I am undergoing a career shift here. So I spent a lot of time thinking about how to describe myself. And I guess, so just talking about a little about this career shift, so I am going, I'm getting distance from the management part, which is something that I really love, that I really
I really love doing this leadership thing. And I'm getting closer to the technical side on the IT. So it's been almost 5 years, I guess, since I left, kind of say, the technical side, but I'm actually right now going back and closer to the technical side. It's happening because of a bunch of reasons, but it made sense for me right now. Talking about myself, so I am 29. I will call this little guy here. Hey, vem cá. I guess he doesn't understand English so far. Hey, vem cá. Vem. Well, he might come. I'm not sure. And I work on IT, as I guess all of you already know, despite the new guys here, the guests here for tonight. And I recently, so I'm starting a new pathway here at the club, and it's a new move for me because I recently moved actually to the States because of my company's strategy. I moved to Tampa in the Florida state, and I had to come back because of coronavirus. So one more thing that changed, so the coronavirus changed a lot of stuff for people's life, and it changed heavily my life because I had changed my entire life to go to a new country, to make new stuff, to work with new stuff, to meet new people, and I had to come back to Brazil because of coronavirus. So it's particularly very painful for me. And I also, here at Toastmasters, I just left the management group. So I used to be a vice president for education on our previous mandate. I guess that's the right translation. And right now I am part of the Toastmasters International Group of Translations. So if you guys find anything translated in an appropriately way or in an inappropriately way, you can talk to me or to Mateus because he's also part of the translation team. So my main reasons for joining Toastmasters was to become a great speaker. And I am pretty comfortable in saying that, all right, I evolved a lot. I am part of this Toastmasters group I've been part of this Toastmasters group for the last 2 years, and I am very, very happy and comfortable with the results I've achieved so far. And I wanted to mention this because somebody asked on a previous meeting we had, talking about like, where was the most important place that I've ever given a speech. So it was during the Gartner IT Expo last year. It was a speech in English, and I was very, very, very nervous before this speech starts. And it's very nice for me to talk about it because it was a milestone for my career, as I can say. So it's the biggest IT event in the world, and I gave a speech there. Of course, it was a small group of people, but it was a great achievement for me. So this is my first speech in this second pathway, and I am 100% sure that I still have much to learn with Toastmasters and with all of you guys. Thank you. Good night. Thank you, Guilherme. Vou continuar falando em português. Para quem não sabe, esse é um clube bilíngue, então algumas pessoas se arriscam além do desafio de se expor no discurso, falando em inglês, assim como o Guilherme. Se nem todo mundo domina o idioma, a gente pode observar outros elementos da linguagem, como gestos, tom de voz, outras coisas também que podem vir aí na observação. Eu percebi que durante o discurso do Guilherme a gente teve outro visitante, então eu vou pedir uma pausa só para a gente também dar um oi para a Laura. Laura, se tu puder desmutar o teu microfone e falar um pouquinho quem você é, o que te traz até aqui, antes da gente dar sequência na reunião. Ah, não vai conseguir? Tudo bem. Se quiser depois colocar no chat também para a gente te conhecer. Vou voltar a compartilhar minha tela, então, para o próximo discurso. O próximo discurso quem vai fazer vai ser o William, vai ser avaliado pela Francesca. Vou pedir para a Fran apresentar um pouquinho do desafio do William nesse discurso que ele vai propor hoje. O desafio do William é um dos maiores que eu vi até agora no clube, porque ele vai falar 18 até 22 minutos, só ele, sem participação dos outros.
Então, é quase um TED Talk, né? Que bom que nós temos essa oportunidade de ver o William fazer isso. Ele pode falar sobre qualquer assunto, qualquer estilo, pode ser de humor, pode ser mais informativo, mas o desafio maior é que seja empolgante, que mantenha nossa atenção e interesse durante esse tempo estendido. Boa sorte, William. Então, William, descobrindo o mundo com nossos próprios olhos, descobrindo o mundo com nossos próprios olhos, William. Consegue me ouvir? Vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Deixa eu só habilitar o chat rapidinho. Eu preciso interagir com vocês, eu não vou falar de 20 minutos sozinho, vocês vão me acompanhar nessa trajetória. Tá. Conseguem ver minha tela? Faça um positivo aí, por favor. Tá, beleza. Então, pessoal, eu nunca vou conseguir descrever com palavras o quanto viajar significa para mim. O que viajar significa para mim. Para mim é muito difícil expressar todos os sentimentos, todas as emoções, todas as experiências que eu vivencio viajando. Mas nesses próximos 20 minutos eu vou mostrar um pouquinho do que é viajar para mim, do porquê que eu gosto tanto disso. E eu vou convidar vocês, junto comigo, a descobrir o mundo com os próprios olhos de vocês. Quem aqui já viajou? Pode botar aí no chat, que eu estou acompanhando o chat aqui. Vi umas 3 pessoas. Ah, bastante gente. E quem já viajou para o exterior? Ah, bastante gente, bacana. Acho que vocês vão gostar da apresentação, então. Todas as fotos são de autoria minha. E quem não gostar de viagem pode se entreter com o tamanho do meu cabelo, porque ele vai variar loucamente ao longo das fotos. Então eu amo viajar, pessoal. Viajar para mim é uma das maiores emoções da vida. Eu consigo descobrir coisas novas, descobrir lugares novos, comer comidas que eu nunca ia comer aqui em Porto Alegre, conhecer pessoas incríveis. E todas essas coisas misturadas fazem parte da viagem e eu adoro isso. Algumas das motivações que eu tenho para viajar. Tá? O chat está no meio. Tá. Conhecer lugares novos. Tá? Eu vou chover um pouquinho numa olhada aqui, porque obviamente viajar me remete a conhecer lugares novos. Mas eu já conheci cada lugar maravilhoso, cada obra-prima da natureza enquanto eu viajava. Conheci cidades incríveis, conheci lugares maravilhosos. Se vocês só derem uma olhada nas minhas fotos que eu vou mostrar para vocês, já vão ficar assim, bah, eu quero viajar, eu quero sair dessa quarentena, eu quero viajar. E a ONU lá diz que tem 206 países no mundo. E eu já tive o privilégio de conhecer 19. Uma das minhas metas de vida é conhecer, pelo menos estar alguns dias em cada um desses países e poder conhecer um pouquinho da cultura local. Mas viajar não é só ir para a Europa e fazer todas essas viagens fantásticas. Também é pegar o carro, dirigir 1 hora na direção de Osório, entrar na parte dos aparados da serra, nos canyons ali, e ver que aqui no estado tem cachoeiras, tem canyons, tem paisagens maravilhosas que vocês podem aproveitar com uma distância muito curta daqui de Porto Alegre. Então, pensem assim, se aqui no estado, dentro de um país, uma pequena parte de um país, já tem paisagens maravilhosas, imaginem tudo que tem no nosso mundo. Imagine tudo que pode ter em 206 países diferentes. Então, descobrir culturas novas, pessoal. Quem aqui já viu neve? Tá, não vale aquela neve de Gramado, né? Não é aquela geadinha que a mídia faz, bah, nevou em Gramado. Não, neve de verdade, né? Por favor. Tem gente no mundo que não passa 1 ano sem ver neve. Tem gente que passou a infância inteira brincando na neve, esquiando, fazendo bonequinho de neve. O lugar que tu vive no mundo influencia muito como tu é. Tuas experiências, tua convivência, a tradição local. Tudo isso influencia e forma a cultura do local.
descobrir essa cultura, ter a aventura de experimentar essa cultura nos locais, é realmente incrível para mim. Eu posso experimentar comidas novas, bebidas novas. O Josué, que gosta de vinho, experimentar o vinho de diferentes países. Ter toda essa experiência e ter o contato com a gente local, descobrir alguns segredos das cidades, sabe? Quando eu vou viajar, eu consigo conhecer alguém do local para me mostrar não só a parte turística, mas a parte mais histórica, a parte mais local, assim, não almoçar num restaurante turístico de, sei lá, R$300 e deixar de lado um restaurante local, familiar, que tem realmente a comida local, sabe? Essa parte de descobrir a cultura local, descobrir o que faz aquele local ser daquele jeito, é uma das alegrias de viajar. E tendo contato com essas experiências novas, tendo contato com essas comidas novas, músicas novas, pessoas novas, abre muito a mente. Realmente experimenta muitas coisas quando está viajando. E descobrir novas culturas é realmente uma parte alegre de viajar. E também as motivações de sair da rotina, né, pessoal? Mesmo todos nós em quarentena, nós temos uma rotina. Nós ainda temos que ir para o trabalho. Ir para o trabalho não, mas ainda temos que trabalhar, ainda temos que conviver com as mesmas pessoas em casa, fazer tarefas que muitas vezes se tornam repetitivas e muitas vezes se tornam monótonas. E eu li um livro recentemente que diz que todas as rotinas acabam virando automáticas e a gente acaba pensando menos nelas e aproveitando menos elas. Então, viajar permite quebrar essa rotina, permite se expor a coisas novas e se expor a tudo de bom que viajar proporciona. Então, sair da rotina pode envolver, sempre envolve, muitas atividades que tu gosta. Se tu gosta de viajar, andar de cavalo, eu andei de cavalo no pé da Aconcagua, na Argentina. Se tu gosta de vinho, o Josué, vinhos argentinos. Estou utilizando a viagem da Argentina porque é que eu tenho mais na cabeça, que eu fui agora em março. Gostam de praia? Viagem para praia. Maravilha. Gostam de trilha, que nem eu? Façam trilha. Ali embaixo tem 2 exemplos do estado. Tem a cascata do Chuvisqueiro e tem a trilha do Trigo, que é as trilhas do trem perto do V13, que é o viaduto perto de Mussum, Guaporé, que é bem famoso. Então, essas viagens você pode fazer em um dia do fim de semana, custa R$90, trip-trip, indico para todo mundo. E é quebrar a rotina, é experimentar coisas novas, se alegrar, sair do monótono de todo dia. Então, sair da rotina é uma das coisas que me motiva a viajar também. E eu vou falar também de outro estilo de viagem que eu gosto muito, que é o mochilão. O mochilão, ele envolve um personagem bem simbólico, que é a mochila. A minha mochila laranja, essa aqui, a mochila querida, ela guarda todos os meus pertences quando eu vou viajar. Porque um dos objetivos do mochilão é fazer uma viagem barata. Então, tu tenta economizar em tudo que tu pode. E uma das coisas que tu economiza é não levando excesso de bagagem. Então, todas as tuas roupas, todos os teus pertences, tudo tá na tua mochila. E às vezes tu chega meio cedo na nova cidade, teu check-in não tá aberto ainda, e tu tem que levar essa mochila pro topo de uma montanha, porque tu só vai estar um dia nessa cidade. E eu tive que levar minha mochila a 1.320 metros da Suíça, porque eu cheguei muito cedo na cidade e tive que levar a mochila. Daí, depois dessa, o objeto que eu trouxe mais cedo, que a Emília pediu, eu descobri que, dica de viajante, ter uma segunda mochila pequenininha é muito importante para não levar todas as tuas tralhas para o topo do morro e ficar com aquilo nas tuas costas durante toda a subida. Mas também, eu vou mostrar um pouquinho das vantagens e desvantagens de viajar sozinho. Das vantagens, eu vou destacar que viajando sozinho, tu pode fazer o que tu quiser, quando tu quiser, tu tem a liberdade, tem a sensação de liberdade de fazer o que quiser, fazer isso quando tu quiser, de encontrar outras pessoas, encontrar novos viajantes e ter experiências marcantes e customizadas para o que tu gosta. Então, pessoal, sobre sensação de liberdade. Não sei se vocês já viajaram em grupo ou viajaram com outras pessoas. E sempre no meio da viagem tem aquela coisa, o que vamos fazer hoje?
Aí alguém diz, ah, eu quero ir pra praia. Ah, eu quero ir fazer aquela coisa na cidade. Ah, eu quero ficar aqui deitado na cama. Quando tá viajando sozinho, não tem isso. Tu é o dono do teu dia. Tu consegue mapear tudo que tu quer fazer na cidade, mapear tudo que tu gosta de fazer e realmente fazer. Porque é só tu que controla essa parte. Pense comigo. Se vocês estivessem numa cidade nova, sem saber nada, o que vocês fariam? Vocês iriam numa festa? Vocês iriam no parque? Vocês iriam no museu? Iriam no McDonald's? Iriam no restaurante de luxo? Todas essas decisões está livre para tomar. E tu vai tomar segundo o teu gosto. E nessa parte de decisão, nessa parte de poder fazer o que quiser, surge a oportunidade de fazer loucuras. Surge a oportunidade de fazer coisas que tu não vai fazer na tua rotina, não vai fazer perto dos teus amigos, não vai fazer na tua cidade natal. E eu vou contar uma história desse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. E essa história eu vou contar em inglês, porque eu vivi ela em inglês e vai ser um pouquinho mais autêntica. Desculpe as pessoas que não falam inglês, mas eu vou fazer a parte autêntica dessa história. So I was in Marseille, in the south of France, during 2017 in my master's, and I had just arrived in Marseille. I arrived at the hostel, and there were two amazing guys, a Saudi Arabian and a German, in my room at the hostel, and we just bonded so well. We were planning the trip, planning what we're going to do tomorrow, and we decided to go to an island off the coast of Marseille to explore it. It was supposed to have some beautiful sceneries and stuff. And when we went to this island, it was really amazing. It was a unique experience to see the scenery, to see the city in the far distance with the ocean in between, and to see some rock formations and the grass. And it was also a World War II fortification, so we could see a bit of history, a bit of what the culture was at that time, what the history was at that time. And along the way, we also found a French girl who was just traveling alone. And we said, oh, do you want to join our group? And she said, yeah, let's join it. Then we joined together and went together for the rest of the day. And during the end of this island exploration, we just arrived at the beach. And we were just chilling at the beach, just chatting. And if you look at the video here, if you look at it, there was this bunch of people just gathering on top of a rock. And once in a while, one guy stood up, he looked over the edge, and then you could see inside his head, he was thinking, oh, should I jump here? Can I jump? Is it safe? Am I gonna die here? And then he went back and sat down. And then we were at the beach just discussing it, and we said, no, they're not gonna jump it, they're not crazy. And we were thinking they weren't going to jump. And then I said, okay, we're here, we can jump. If they jump, we gotta jump as well. If they say it's safe, we gotta jump as well. And then sure enough, 2 minutes went by, and then one guy jumped, two guys jumped. And then my friends looked at me, okay, now we gotta jump. They jump, we gotta jump as well. So the French girl stayed at the beach, filming it. And me and the other two guys I had just met in the hostel the other day, we went to the top of the rock. And they said, okay, you had the idea, you go first. And then, okay, then I had to take the decision to go. And if you look here in the video, that's me on the edge here, just standing up. When I decided to go, I looked back to my friend and I said, if anything happens, it was a pleasure. Then I shook his hand. Then I'm preparing to jump here, and then I jump. E nesse momento que eu pulei, tem sempre o primeiro segundo que é a emoção. Ah, eu pulei, todo emocionado, assim. E daí tem um segundo de pausa. Tem um segundo que tu fica no ar. Tu fica pensando assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, eu vou cair numa pedra, vou cair, vou quebrar a pedra. E daí chega, quebrou a minha história. Tá, vamos de novo. E daí eu tô parado no ar, tô com aquela sensação, e daí chega o mar, eu caio no mar assim, bato os pés na areia no fundo, e dá tudo certo. Tá tudo tranquilo, tem a emoção, consegui pular, consegui vencer o desafio. Se vocês olharem, essa pedra deve ter uns 10, 12 metros, assim. E essa loucura, essa sensação de
de adrenalina, de emoção, de conseguir conquistar uma coisa que tu não sabe, remete a viajar. Para mim, expressa perfeitamente o que é viajar para mim. Por isso que eu trouxe esse exemplo agora. A segunda vantagem que eu vejo viajando sozinho é conhecer novas pessoas. E conhecer novas pessoas, quando eu estou viajando, é muito fácil, sabe? Eu estou sozinho, eu estou pedindo informação, eu estou falando com o pessoal, pedindo assim, já foi aqui, já foi ali. E eu tenho estratégias até para conhecer novas pessoas quando eu estou viajando. Eu fico em hostels, porque hostels têm dormitórios compartilhados. E normalmente quem está em hostel são viajantes. São pessoas que estão ali fazendo a mesma coisa que eu faço, que é viajar, ficar uns 2, 3 dias na cidade, conhecendo e já partir para outra cidade. E normalmente quem fica em hostel tem mente muito aberta, são pessoas bem agradáveis, assim, são pessoas que chega, tem uma história de viagem, vão compartilhar as coisas contigo. Então, para conhecer novas pessoas, eu realmente recomendo hostels quando estão viajando. E eu montei uma estratégia para fazer atividade de grupo, que são o Free Walking Tour, que consiste, para quem não conhece, consiste em ir para o centro da cidade, tem um guia que te dá um tour em volta do centro da cidade, pegando os lugares turísticos da cidade, e no final tu dá uma gorjeta para ele. Então, na verdade, não é um Free Walking Tour, é um Tip-Based Tour, mas eles fazem um advertisement como Free Walking Tour para chamar a atenção. E quem vai nessas caminhadas normalmente são turistas, são viajantes que estão ali para conhecer um pouquinho da cidade. Então é bem legal para conhecer outras pessoas também, vão um grande grupo junto. E também pub crawls, porque pub crawls basicamente são um bando de estranhos indo de bar em bar bebendo e acabando o dia numa festa. Então, se tu junta pessoas estranhas, cerveja e festa, todo mundo vira amigo, tudo dá certo e no outro dia todo mundo se conhece já. E também, mais aqui em Porto Alegre, tem grupos de trilha. Tem a Trip Tri, Trip da Gurizada, Trip Tudo aí, que são grupos de pessoas com mente aberta também, pessoas bem bacanas, que gostam de fazer trilhas, gostam de cachoeira, fazer mochilão, fazer trilha. E são pessoas que vão juntas para uma trilha, pagam 90, 100 pila para ir numa cachoeira, ir em alguma localidade aqui no estado, passar o dia e depois voltar. E dependendo do grupo que vocês pegam, tem pessoas muito bacanas que já formam um grupo e vão fazer todas as cachoeiras do mundo juntos. E por último também, experiências marcantes e customizadas. Olhem a minha alegria comprando um Lego na loja do Lego da Dinamarca. Eu sou uma criança que conseguiu comprar um Lego na loja da Dinamarca. Naquele momento eu sou a pessoa mais feliz do mundo, sabe? Viajar, tu pode decidir exatamente o que tu quer fazer. Então, eu gosto de futebol, fui na Bombonera da Argentina. Eu gosto de música, fui tirar uma foto com a estátua dos Beatles em Liverpool, sabe? Eu gosto de cerveja, gosto de trilhas, fui tirar uma foto tomando cerveja numa trilha, sabe? Para mim, viajar tu pode fazer uma listinha, assim, bucket list de coisas que tu quer fazer e marcar assim no mapa, marca no Google Maps ali, vai lá, sai, passa o dia fazendo, depois chega no hostel, né? Eu fico no hostel, chego no hostel, dorme o dia inteiro e vai no outro dia acorda e faz de novo, sabe? Tu consegue fazer exatamente o que tu quer, consegue customizar a tua viagem pro teu gosto e não vai ter ninguém para te dizer que tá errado, vai ser só tu vai fazer o que tu gosta e pronto. Vai ser uma viagem maravilhosa. Mas também tem desvantagens. Obviamente, não é só vantagem, senão todo mundo ia passar o dia inteiro viajando. Desvantagens que eu vejo viajando sozinho. Primeira é a solidão. Porque dependendo do grupo que tu pega, dependendo do hostel que tu fica, às vezes tu passa o dia e não conhece ninguém. Às vezes tu passa o dia e fica realmente sozinho, tu chega no hostel no final do dia e não tem ninguém para dizer um alô, sabe? Já peguei gente no hostel que nem virou a cara para mim e me deixou lá. E essa parte da solidão, ela é meio chata mesmo, porque tem dias que tu realmente se sente sozinho, se sente solitário. Mas, enfim, é uma parte de viajar. Tu tem a tua liberdade de fazer as coisas que tu gosta, mas às vezes vai ter que ficar sozinho. Tem a parte do medo da segurança. Eu fico em hostels, o pessoal às vezes fala, roça, meio perigoso e tal. Mas eu nunca fui assaltado viajando, eu perdi um casaco e uma touca em hostels, mas
eu trocaria facilmente um casaco e uma touca para ficar em hostels e conhecer todas as pessoas maravilhosas que eu já conheci. Tem questão de comodidade, conforto. Não é muito confortável estar em hostels, tem quartos compartilhados, as pessoas normalmente roncam de noite, então tu não consegue dormir tão bem se não tiver um protetor auricular. E às vezes tudo que tu quer é chegar, descansar, carregar teu celular e tu não consegue fazer isso porque acabou a bateria do teu celular, tu não tem mais mapa, tu tá meio perdido na cidade, mas enfim, com a experiência de viajar tu acaba se acostumando. E a questão de dinheiro e tempo que é pessoal, né? Tu vai adequar o teu dinheiro e o teu tempo para fazer a viagem que tu pode. Mas como eu falei, tem viagens aqui do Rio Grande do Sul que são 100 pila, passar um dia. Eu acho que, né, todo mundo deveria conseguir isso. Então, essas são as desvantagens, mas esse lado eu já consegui contornar muitas vezes. E eu tirei algumas lições de viajar. Primeira, uma das mais importantes é a autodescoberta. Eu descobri muitas coisas que eu gostava viajando. Eu passei a me entender melhor, porque eu tive que tomar as decisões que eu tomei viajando. Eu tive que escolher coisas que eu não sabia se eu gostava bem aqui em Porto Alegre e tive que experimentar coisas novas. Então, experimentando coisas novas e decidindo melhor as coisas que eu gostava, eu me descobri melhor. Eu consegui abrir a minha mente e consegui me compreender melhor como pessoa. E todas as pessoas que eu converso que são viajantes também falam que a descoberta é muito importante. E também que todos nós temos a nossa própria história. Porque nossa própria realidade, né? Porque se a gente não compartilhar com os outros o que nós temos de realidade, as outras pessoas não têm como enxergar a nossa cabeça, elas não têm como ler a nossa cabeça e enxergar o que é importante pra gente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E por isso que eu valorizo tanto o clube, sabe? Se eu não conseguir me comunicar muito bem sobre o que eu gosto, sobre qual é a minha realidade, as pessoas não vão me entender e meus relacionamentos não vão ser tão bons quanto como se eu tivesse uma boa comunicação. Então eu valorizo muito o clube para eu conseguir expressar a minha realidade melhor e conseguir entender a realidade das outras pessoas melhor. E por fim, remetendo ao título do meu discurso é Conhecer o Mundo com Nossos Próprios Olhos, eu desafio vocês a fazerem exatamente isso. Eu desafio vocês a viajarem, conhecerem o mundo com os olhos de vocês e depois me contarem. Depois me contem essa história, que eu realmente adoro histórias de viagem e quero conversar com vocês sobre todas as histórias de viagem que vocês tiverem. E também, como a gente tem um período agora de fake news, informações falsas, não sei o quê, eu convido vocês a sempre questionarem, a sempre irem atrás, a sempre descobrirem as coisas com os olhos de vocês e terem interpretação de vocês sobre as coisas. Não precisa acreditar nem na minha palavra. Vão lá, vejam o que é as coisas e interpretem pela cabeça de vocês e formem opinião. Não entendam, não acreditem apenas nas informações vindas só de outros ou nas fontes de informações paralelas que outros começam a botar na internet. Realmente pense pela cabeça de vocês. E eu vou encerrar com a frase do Santo Agostinho, que o mundo é um livro e aqueles que não viajam têm apenas uma página. Obrigado. Obrigada, William. Como é que continuou a reunião depois de se conectar um pouco com as imagens de pontos turísticos que talvez já tenha visto, de sentimentos compartilhados? Eu vou tomar uma água. Saudades do rolê, né, meus filhos? Cadê a tela? Deixa eu ver se eu tô na tela certa, gente. Me sinalizem aí. Estou, né? Parabéns, William. Josué, pode me dizer se tá tudo ok? Se alguém ali sinalizou alguma coisa? Eu acho que está tudo ok aqui. Não tenho nenhum percalço aqui identificado até o momento. Muito bem, a perspicácia desse grupo nas reuniões remotas está muito boa. Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui mais descabelado, então não vou abrir minha câmera. Tudo bem, Mari? Tudo jóia. Um pouquinho para entender de quem era a voz, mas te achei. Isso é como a Mari quis dizer que ela quer participar do Table Topics, gente. Não, não mesmo. Eu também entendi isso, tá, Matheus? Eu tava pensando em falar antes de tu falar. Eu acho que a Maristela quer participar do Table Topics. Não,
Ó, quem quer participar muito do Table Talks é o Mike. Já tô sabendo. Eu tô achando essa coisa de ali, quem se pronunciou, se quiser já se candidatar para o Table Topics. O Mike tá querendo muito. Eu nem sei exatamente o que é o Table Topics, mas se a Mari tá dizendo que eu posso me desafiar, eu tô aqui tô na chuva, tô pra me molhar, então eu confio nela. Só quero ver o cabeleira dela antes, pelo menos. Não é vou uma contrapartida, abrir, tá? né? A situação tá crítica aqui. Contrapartida, né? E aí, Mike, mas nós já vamos explicar o que é o Table Topics. Aqui ficou o nome do Davi, mas não é o Davi que vai fazer. E alguém me ajuda, porque a minha memória não é muito boa? A Carla. Carla, então tá contigo a palavra. Vou deixar você apresentar o Table Topics e também convidar as pessoas para participar. Então, o Table Talks é um momento aí de descontração do grupo, né? E de desafio também. Eu acho que o Mike já é o primeiro convidado, ele já se disponibilizou a participar. Geralmente é bastante bacana a gente ver realmente o improviso de cada um dos participantes, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu queria que 3 pessoas se candidatassem aí para participar desse momento. Eu vou fazer 3 perguntas e o desafio vai ser de cada um dos participantes desenvolver e explicar o porquê dessas perguntas, né? Colocar o seu parecer. Esse seria o Table Topics de hoje. Então, quem se habilita aí a participar? Eu acho que a Maíra tem que participar. Ah, peguei vocês. Mentira, eu posso participar também. O Mike vai participar com certeza. Tá mutada, Mike. Participa? Show. Mike é o primeiro, então. Vai. E mais outros 2? Eu vou. Eu posso participar também. Matheus? A Laura tá quietinha ali. A Laura não tá com áudio, ela falou. Tá com áudio? Se voltou, pode pegar minha vez. Laura, quer participar? Não conseguiu? Tá sem áudio. Tá. Quem que falou que ia participar? Eu posso participar. Karina? Tá. Então ficou o Mike, o Matheus e a Karina, certo? Então tá, eu vou gerar aqui três perguntas para vocês, vou botar em ordem de participação aí, que foi quem foi se candidatando. Então a primeira pergunta é para o Mike, e acho que tem muito a ver aí com a área dele de administração, e está desenvolvendo projetos, enfim, onde existem muitas mudanças que acontecem, certo? E tu tens que te desafiar nesses momentos de mudança. E a minha pergunta é o seguinte, que às vezes a gente fazer mudanças é como ensinar um porco a cantar. Isso apenas frustra e irrita o porco. E aí eu te pergunto, Mike, qual foi a última vez que tu ensinaste um porco a cantar e por quê? Eu nunca ensinei porco a cantar, então já tirei algumas tartarugas das árvores, isso já aconteceu, né? Mas nunca ensinei um porco a cantar. Mas momentos de mudança, o que a gente percebe é que muitas vezes, primeiro ponto, a pessoa tem que estar com aptidão à mudança, tem que ter interesse em mudar, né? E esse período agora de isolamento, eu acho que foi uma mudança radical para a maioria das pessoas, né? Assim, embora muitos tenham uma rotina de home office, eu não tinha, então para mim foi uma mudança bem radical. Então, quem sabe eu sou um porco que está cantando agora. Então, mas a mudança como necessária, a gente tem que buscar uma alternativa de se adaptar e sofrendo pelo bem e pelo mal. Acho que nesse momento agora já passando mais de 40, 50, 60 dias de isolamento ou de isolamento parcial, né? Então acho que já deu para se acostumar com o som da voz do porco cantando. Por que tem que mudar? Porque é uma obrigação, né? Nesse momento não tinha muitas opções de aceitar e ter rotina em escritório e tal. Então acho que esse foi um momento necessário a mudança, não, é obrigatório a mudança, né? Não tinha outra opção. Pegando em históricos da vida profissional, pessoal, ocorreram outras mudanças necessárias também. E eu acho que o primeiro ponto é entender se a mudança faz sentido com a tua vida, né? O que ela traz, o que ela agrega, se é desafio, se é obrigatoriedade ou se você quer mudar porque
acho que era necessário ter uma mudança para ter uma vida diferente, fazer novas descobertas. Então, é nesse sentido que eu penso o porquê da mudança. Valeu, obrigada. Matheus, vamos lá. Matheus, a gente está no momento aí que o tempo parou e nos faz questionar muitas coisas, né? Existem muitas mudanças acontecendo. Mas nessa parada, eu te pergunto o seguinte: se tu pudesse ter qualquer idade novamente, por uma semana, qual idade tu escolherias ter e por quê? Eu acho que eu queria ter entre os 5 e uns 7 anos. E que eu vejo que eu tinha todo o tempo nas minhas mãos, eu não tinha nenhuma obrigação, mas não é nem ter obrigação, é tu não te botar obrigação nenhuma também, entendeu? Com o tempo a gente vai não só ganhando obrigações que o mundo vai nos dando, mas às vezes pessoas acabam ficando ansiosas e tal. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu acabo me botando mais obrigações às vezes do que o mundo tá botando. E eu acho que naquela época eu não tinha nenhuma das duas coisas, então eu só podia, tudo que eu fazia era assistir, e como eu sei que eu ia ficar só por uma semana fazendo isso, eu podia ficar, ia ser férias de verdade, sabe? Porque eu acho que quando a gente tira férias hoje, a gente ainda lembra que as obrigações vão estar lá no final delas. Então eu acho que se eu tivesse a minha cabeça com entre 5, 7 anos, 6 anos, eu ainda não ia ter obrigação nenhuma, eu não ia ter perspectiva de ter obrigação nenhuma. E eu ia ficar leve de novo. Acho que é triste a gente realizar que às vezes a gente não consegue ser leve hoje em dia. E eu imagino que naquela época eu conseguia ser sem forçar, assim, eu, tipo, não, agora eu tenho que meditar, porque só assim eu vou me sentir bem. Tipo, não. Naquela época eu conseguia meditar, e meditar era assistir, sabe? Eu não tinha que me forçar a olhar pela janela para desprender a minha cabeça do computador, que eu fico o dia inteiro, assim, esses fones já são parte da minha cabeça. Então eu acho que naquela época era bem mais leve, e era nessa época que eu queria passar uma semana de novo. Legal, obrigada. Karina, terceira e não a menos importante, né? A última, mas aí também. Entrando ainda na mesma situação de mudanças, de tempo, enfim. Tu está de mudança para uma casa nova, mas tu precisa mudar a cor das paredes dessa casa para que tu possa te mudar. Qual a cor tu escolheria? E por que tu planejaria pintar essa casa nessa cor? Bom, eu gosto de mudanças. E já me mudei algumas vezes. Já escolhi várias cores de casa. Acredito que hoje eu escolheria a cor branca. O branco é uma cor que eu gosto muito particularmente, apesar de gostar de praticamente todas as cores. Porém, eu acredito que a parede branca, você pode fazer a decoração que você quiser no ambiente, nos móveis, nos objetos, e tudo aquilo acaba combinando. Fica mais fácil essa combinação. Eu já usei parede, por exemplo, todas as paredes brancas e uma parede de uma outra cor. Atualmente, nós moramos num apartamento onde todas as paredes são brancas. Às vezes eu sinto que ainda falta um pouquinho de cor naquele ambiente. Mas nós temos uma outra casa, que é onde fazemos as hospedagens, e lá tem algumas paredes coloridas. Está como a gente comprou. E se eu pudesse, eu pintaria tudo de branco. Acredito que ficaria melhor. O ambiente fica mais clean e tudo fica mais leve. Também dá uma certa tranquilidade no ambiente. É isso. Obrigada. Obrigada a todos os participantes. Obrigada, pessoal. Vamos dar sequência, então. A reunião eu acabei tirando os slides, tinha ali o tempo também no próprio slide, mas para a gente poder enxergar melhor quem estava falando.
Obrigada pela coragem de se expressar. Vocês estão vendo minha tela de novo? Só que eu acho que não está em modo de apresentação, né? Vamos lá, então. Agora a gente vai para a avaliação dos discursos. Vamos começar, então, com a Cecília avaliando o Guilherme. Obrigada, Emília. Hoje o Guilherme teve um recomeço no nosso clube. Antes dele se mudar para Tampa, ele tinha apresentado o que nós achávamos que era o último discurso no clube. Eu lembro daquela noite, nós entregamos o PIN de Presentation Mastery, enfim. E eu estava acostumada a ver algumas apresentações mais longas dele. Aquela apresentação foi, acredito que de 12 minutos, e as outras duas anteriores também foram um pouco mais longas, e eu acho que foi um pouquinho estranho para mim eu ver uma apresentação tão curtinha. Eu gostei que tu trouxestes que o Guilherme trouxesses a situação dele, por que eu voltei, e eu gostaria de te desafiar, Guilherme, a usar um pouquinho mais esse teu sentimento nos discursos. Eu sei que é um baita desafio. Eu sou uma pessoa que eu me emociono super fácil, então eu engasgo nas minhas apresentações. Se eu for trazer alguma situação difícil, que nem tu disse, que é particularmente difícil para ti, essa situação de tu ter tido que retornar para o Brasil durante o corona, mas não precisa ser sobre essa situação em particular, mas trazer um pouquinho mais do que tem aí dentro. Eu adoro as tuas apresentações, eu vejo uma evolução das apresentações do Guilherme em inglês, desde que eu entrei no clube em fevereiro do ano passado até agora, que ele está aos meus ouvidos, que não são não sou que nem a Fran para avaliar esse tipo de coisa, mas eu tenho percebido uma pronúncia melhor, uma fluidez melhor e uma desenvoltura melhor durante as apresentações. O Guilherme me pediu para observar as bengalas dele durante o discurso. E no momento que ele me pediu isso, eu imaginei que eu ia ouvir mais bengalas. Guilherme, observa que tu tem utilizado o sou para pontuar as tuas frases. E essa foi a que mais me chamou a atenção. Além disso, tu fizeste algumas pausas um pouquinho que, ao meu ver, era para tu pensar na próxima palavra que tu ias utilizar. Imagino talvez por inglês, não, né? Mas foram essas duas coisas, o sou e alguma dessas pausas quando a gente está buscando as palavras, mas muito melhor do que quando tu me trouxesses a preocupação, eu imaginei que eu ia ouvir, e melhor do que este ano que eu tenho te acompanhado nas tuas apresentações em inglês. É basicamente isso que eu tinha para falar nesse momento. Eu adoraria conversar contigo sobre isso mais tarde, mas parabéns pelo teu recomeço no clube e estou ansiosa para ver teus próximos discursos. Obrigado, Cecília. Obrigada, Cecília. Vamos para a próxima avaliação, então. Agora temos a Fran avaliando o William. No mudo, Fran. Sim. Quero parabenizar o William pelo desafio que ele conseguiu fazer muito bem, na minha opinião, que é falar de 18 a 22 minutos. Ele usou toda a sua perspicácia, porque usou muitas técnicas que nós aprendemos aqui. Então, ele mostrou, assim, durante todo o discurso, ele usou gesto de mão, ele usou slides, ele usou vídeo, tudo para fazer uma coisa mais interessante, para pegar nosso interesse. Além dessas técnicas, ele usou o chat, que as pessoas, eu notei, William, quase todo mundo respondeu, e ele não usou só uma vez no início, ele usou durante o discurso
também. Ele até trocou de língua. Olha, era tipo um mágico, tirando coelhos, um depois do outro. Então, isso eu achei muito interessante e ótimo para as pessoas olharem e ver todas essas técnicas juntas. Para aperfeiçoar, eu penso que pode usar um pouco maior dessas técnicas. Como é o tempo estendido, talvez por 5 minutos, coisas menores e mais naturais são legais. Mas para manter o interesse das pessoas, tem que ser um pouco maior. Por exemplo, você está fazendo, tu pode fazer trilha. Por exemplo, pode fazer trilha. Só esse gesto já pega atenção. Não o tempo inteiro, mas alguns gestos maiores para diferenciar seria interessante. Ou tu está contando a história, daí eu ia pular no precipício. Tu pode ficar em pé, botar a câmera, me lembro esperando antes de pular. Só para mudar, eu faria isso. Que mais? A mochila, por exemplo, os objetos, poderia ter colocado a mochila nas costas, aí já seria um pouco maior. Então, essas coisas todas que tu utilizou, porém um pouco maior. Que mais? A emoção do storytelling foi ótimo. Outra técnica que o William usou era storytelling. E eu notei que a emoção do William ficou muito aumentada quando ele estava contando história. Era um momento que ele ficou mais animado. Então, outra dica que eu daria é usar mais ainda storytelling com emoções fortes, que tu sabe que tu vai reviver aquilo e automaticamente vai passar essa emoção para as pessoas. Então, para resumir, eu vejo tua trilha, William, começou uma pessoa mais tímido na frente do público, desenvolveu muito, já está mostrando muitas técnicas. E o próximo passo que eu vejo para William é um pouco mais ainda, dramaticidade, se eu falo a palavra certa, né? Dá uma surpresa para nós. Pinta teu rosto vermelho, que alguém já fez aqui. Mostra uma foto de ti tomando sol nu nas férias. Faz algo que realmente nos surpreende para manter interesse durante todo um discurso comprido. Depois eu falo particularmente contigo. Obrigado, Fran. Obrigada, Fran. Vamos dar sequência. Vamos aplaudir também a avaliação da Fran. E vamos dar sequência, então. Também não alterei aqui, pessoal, desculpa. Quem é o timer é a Maíra. Sou eu. Tem o tempo depois no chat, Maíra. Já estou colocando aqui, pessoal, todos dentro dos tempos, todos aptos à votação. Guilherme e William. Table Topics, discursos de improviso, o Mike, Matheus e Karina e Cecília e Francesca. Estou compartilhando com vocês agora no chat. Muito obrigada, Maíra. Josué, se você puder liberar a votação, como é que funciona a votação para os visitantes? Vai aparecer na tela de vocês o nome das pessoas que fizeram discursos, dos avaliadores e de quem fez Table Topics. Vocês avaliam quem vocês consideram que foi melhor e daqui a pouco eu vou trazer os resultados, então, de quem ganhou as votações na reunião de hoje. Para a gente começar a avaliar um pouco mais também as técnicas nos discursos, vou chamar o Arthur para fazer o papel do account. Beleza, obrigado, boa noite a todos. Bem, começar avaliando o Guilherme. Well, Guilherme, you did super good speaking in English, and I got some words you did and kind of repeat a little bit. It was like, well, you did it 2 times, and because you used 4 times, so I would guess that you could do well, on one moment you did, you went to Brazil because of coronavirus. You could use due to coronavirus. William. Bom, o William, ele falou muito bem mesmo, a apresentação inteira. Não usou não falou e teve uma pausa um pouco longa, mas falou super bem a apresentação inteira.
A Cecília, eu senti que ela estava com bastante vontade de falar muita coisa e ela acabou se corrigindo algumas vezes na conjugação da pessoa. Ela estava querendo usar tu e ao mesmo tempo ela queria fazer a apresentação em terceira pessoa, acabou repetindo algumas palavras. A Cecília falou a Francesca falou super bem também toda a apresentação e teve só um momento que ela usou no Table Topics, a Carla, ela usou uma vez, né? E teve 3 vezes que ela repetiu a gente. E, deixa eu ver. No Table Topics, nós tivemos o Mike, o Matheus e a Karina. Esses 3 participantes, por ser uma situação de improviso, eles acabaram utilizando bastante a gente, que é uma coisa normal no improviso. Foi uma repetição perdão, não a gente. A repetição de eu acho que a gente ficamos pensando em várias coisas e o eu acho que sai bastante. E o Mike que utilizou a gente algumas vezes. É isso, obrigado. Obrigada, Arthur. Mais uma, então, parte de avaliação dos discursos. Vou chamar a Ângela para fazer o papel de Grammarian. Olá, boa noite, novamente. O uso da palavra da noite. A Emília e a Fran usaram a palavra da noite. O Guilherme, eu não sei se eu ouvi um insight. Talvez ele possa confirmar. Não usou a palavra da noite. Sacanagem isso aí, hein? Eu procurei. Poderia ter usado. Insight. Que teria a ver com o teu discurso, né? Por sinal, parabéns. Bom, sobre o que poderia ser corrigido, revisado, melhorado nos discursos. Falta de R geral, gente. Eu não sei se a gente vai permitir que isso siga acontecendo, mas é bem generalizado. Não é a primeira vez que eu sou grammarian e eu sempre aponto para isso. Para a questão de faltar o R no final das palavras. Então, talvez seja interessante, quando a gente vai fazer um discurso mais formal, prestar mais atenção nisso. E também o pra, em vez de para. Alguns no sentido de ganhar tempo para pensar, talvez, certamente. E acho que, algumas pessoas usaram o acho que passa uma sensação de insegurança. Se a gente puder trocar o acho que por acredito, ou, enfim, outra palavra, pareceria mais convincente o discurso. É isso. Muito obrigada, Ângela. Deu uma falhada aqui no mouse. Vamos ver. Agora nós vamos... Ué, o William Roca não, sou eu mesma, Vote Counter. Eu não sei se você me encaminhou, José, por algum canal. Cecília já te mandou. Por WhatsApp? Não sei, ela mandou por algum lugar aí. Achei, ainda não sei, também é expectativa para mim. Vamos começar então com o discurso do melhor, com a avaliação do melhor discurso de improviso. E eu mesma faço barulho, já que está todo mundo silencioso. Hoje o melhor discurso de improviso vai para o Matheus. A gente não quer tirar do mudo agora só para bater palma e fazer um barulho, fica ruim isso aqui. Aê, gostei. Matheus. Discurso do melhor avaliador. Eu tenho que bater foto, como é que funciona aí, Josué? Não consigo bater, não. Puxa, só um pouquinho, peraí. Segura aí, Matheus. Tá. Segura aí. Faz uma cara bonita aí. Segura gritando. Cadê? Ficou bom. Vamos voltar ao barulho de expectativa clássico, então, já que tá todo mundo com o microfone desmutado. Melhor avaliador da noite. Francesca! Uhul! Aê, Fran! Aê! Só um pouquinho, Fran. Eu quero capturar um momento aqui. Passou o momento. Aí. E o melhor discurso da noite vai para o William. Uhul! Cadê o William? Dale.
Faz uma cara bonita aí, meu. E a cara bonita? Não, não. Essa aí vai ficar essa aí não tem conselho. Final de reunião, a gente está se encaminhando para o final. Foram ótimos todos os discursos. Parabéns para quem venceu a votação de hoje. E agora eu passo a palavra para o Matheus para a gente encerrar a reunião, fazendo uma avaliação geral de como foi. Tá bom. Antes eu queria passar a palavra de improviso para o Daniel. Abre o áudio, Daniel. Não, só para dar um alô para ele, só para ele tomar um cagaço. Boa noite, gente. Obrigado pela ótima reunião. Hoje nós começamos bem no horário. A gente está passando um pouquinho de 1 hora, mas eu acho que não tem problema nenhum. Hoje a gente tinha um discurso que era um pouco mais longo e a gente também deu um pouco mais de contexto no início da reunião, o que foi muito legal. E, aproveitando, a gente teve um início muito legal. Tanto o lembrete da Emília sobre a gente aterrissar e ficar aqui, que é difícil, eu sei como é, tipo, alt tab aqui, o computador então é ainda mais difícil, porque o celular na reunião às vezes tu só esquece, às vezes vai, mas aqui o alt tab tá tão perto, tá tudo tão perto. Então é legal a gente lembrar e se segurar, e esses lembretes, apesar de super óbvios, a gente sempre esquece, então não importa quantas vezes tiver que lembrar é sempre muito útil. Parabéns, Emília. E o quebra-gelo foi muito legal, porque eu acho que cada um se identifica, a gente tá todo mundo isolado e a gente tá todo mundo tipo, querendo atenção, e eu falo pra mim, eu não vou falar pra vocês. Eu tô querendo atenção e aí eu vou mostrar como é a minha vida aqui dentro, todas as coisas que eu não posso mostrar. Então eu acho muito legal também, ótimo exercício. Vamos falar do Topics. A Carla, de última hora, assumiu o Table Topics, então obrigado, Carla. E parabéns, Carla, por fazer um Table Topics clássico, com um tema simples, bem eficaz, explicado com muita clareza. Então, parabéns, adorei participar. Cadê a nossa timer? Ela fugiu? Ela fugiu. Impressionante. Então, aqui eu não vou falar mais dela, entendeu? Ela não merece. Tá? Não. Sobre o timer tem duas coisas. A Maíra conseguiu se acertar, eu vou falar aqui para a gravação, depois eu forço ela a ver. A Maíra teve algumas dificuldades no início com a questão do fundo, porque eu acho que a questão do fundo era nova para ela ali, porque foi hoje a primeira vez que eu acho que ela estava se adaptando a botar realmente o fundo e ajustar com o fundo dela. Então, no início a gente teve alguns problemas nisso, depois ela se achou e ela continuava insistindo em mostrar aquelas plaquinhas que estavam, uma era azul e a outra era rosa, não tinha nada de verde e vermelho naquelas plaquinhas, mas eu acho que não atrapalhou ninguém. Eu vi que a Amy também teve a questão das cores nos slides, quando ela passou para Cecília e para Fran. E eu acho que isso não é nada, não é nenhuma questão do que tu fez, Emília. Eu acho que é uma questão de como nós atualizamos aquilo ali. De repente, aquele pontinho, quadradinho, aquele que eu botei não diz nada pra gente. De repente, a gente tem que botar algo bem grande, tipo, contando o tempo agora, porque aí fica mais óbvio, né, para as pessoas de realmente quando tá contando o tempo, quando não tá contando o tempo. Realmente aquilo ali tá pouco intuitivo, no modo como a gente fez. Então, a gente pode ajustar isso para a próxima vez. Nas avaliações, a Cecília fez um discurso bastante claro, usou bastante contexto no momento do Guilherme, explicando o que ele está fazendo, só que eu acho que isso tirou um pouquinho de tempo que tu poderia ter focado em outras coisas. Tu acabou focando também um pouco no que seria objeto de Accounting e Grammarian, obviamente para trazer algo rico para o Guilherme, só que isso acabou te tirando a chance de repente, focar mais em melhorias e eu senti falta de um desafio no final. Isso é sempre importante a gente trazer quando possível, mas estava muito legal. E Fran focou bastante em coisas que o William poderia trazer, tinha bastante coisa para ver na apresentação do William, né? E focou bastante em coisas que poderiam trazer, principalmente na parte dos gestos. Eu acho que tu estava bem focado na imagem dele, isso é bem legal. Observou bem a parte da emoção, falou de próximos passos, então preencheu isso. Só que duas coisas que eu acho que a gente poderia ter olhado. Eu acho que, daí a minha decisão, não vou reavaliar, mas talvez tu pudesse ter trazido alguma dica para o William com relação aos slides, com relação a, de repente, elaborar alguma coisa diferente, e dado que ele escolheu usar slides, mas isso é total coisa de opinião. E aqui vai um grande, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O fato de tu ter acabado a avaliação dizendo que tu ia dar mais dicas para eles depois, mostra que tu talvez não tenha planejado o tempo da avaliação corretamente, que é algo que eu sempre faço, então eu não posso julgar ninguém nisso. Mas é algo interessante para pensar da próxima vez, só com aquela mentalidade de a avaliação é um discurso que eu estou fazendo, né? Então, tudo aqui, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Só pensando naquela dica de, como essa avaliação é um discurso, ela teria que terminar como um discurso de maneira suave, não necessariamente com um modo brusco, assim, eu te passo depois, que eu total entendo, mas é algo só para a gente pensar para o futuro.
Sobre o Arthur e a Ângela, acho que vocês fizeram um ótimo trabalho. O Arthur fez um ótimo trabalho falando em inglês a parte do Guilherme, trazendo mais contexto ainda. E a Ângela fez um ótimo trabalho trazendo palavras simples de maneira muito perspicaz. Eu uso na parte que não vale mais, eu fico triste quando eu sou avaliador geral sobre isso. Mas eu peço atenção de vocês e de todo mundo para a questão de 2 pontos que estão lá nos infográficos. Um deles é tentar focar ao máximo em coisas positivas também, além das coisas que as pessoas talvez tenham se equivocado durante as suas apresentações, e de tentar fazer o máximo possível um feedback qualitativo. Então, se possível, vocês pegarem assim o que mais teve de errado, né, de vícios durante as apresentações e trazerem isso de alguma maneira que consiga fazer as pessoas pensarem sobre o assunto. Então, o que vocês fizeram foi, que nem o Arthur fez em um exemplo do guia ali, tu usou muito because e talvez tu pudesse usar due to em vez de usar because. Então, tentar fazer mais isso, sabe? Trazer coisas que, se eu fiz errado, qual é a solução? Que é algo que a gente cobraria de outros avaliadores, então é legal. Maíra, não acabou meu tempo ainda, não adianta. Então era isso, gente. Fora as coisas que eu falei da Maíra, vocês podem guardar tudo. Mentira. Obrigado a todos, foi uma ótima reunião, eu me diverti bastante com vocês todos. Obrigada, pessoal. Eu vou pedir aos visitantes que fiquem um pouquinho para a gente também explicar o funcionamento do clube, vocês entenderem um pouquinho mais. E obrigada a todo mundo que fez a reunião acontecer, quem discursou e quem também esteve presente. Boa noite para todo mundo e uma ótima semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Valeu, galera. Com Deus. Até mais. Boa semana para todos. Até mais. Gente, boa noite. Semana. Maíra, tua câmera tá ao contrário. Tem que ajustar isso aí. Aqui. Josué, cadê José? Eu acho que pode dar um parar gravar e eu vou ver como que isso fica na nuvem, porque eu acho que você estava gravando na nuvem. Uhum. Eu acho que foi sem querer.